O objetivo desse nosso encontro é conversar um pouco sobre o dia a dia do bebê após a alta hospitalar. Dentro do hospital, a situação é planejada não por nós, família, que temos o nosso pequeno internado, se é que este foi o caso. Alguns bebês ficam poucos dias, muitos dias, no berçário, na UTI. Então, essa situação está dada pelo hospital. Nos resta colaborar, contribuir, né, nos integrarmos a esta equipe. E quando o bebê recebe alta, que teoricamente tudo resolveu-se bem naquele processo específico que determinou a internação. Isto resolvido, vamos para casa. E começa um novo ciclo, um novo período. E o que é importante para nós, que somos família de um prematurinho, atentarmos no nosso dia a dia. Um dia a dia que nem sempre é muito fácil, não é? A gente se prepara para receber um bebê antes de engravidar. O que a gente quer para o nosso filho? Tudo de bom, não é? Uma gestação maravilhosa, um parto bom, uma criança que nasça saudável, que seja feliz, que tenha tudo o que precisa, que se desenvolva bonito, com inteligência, bem sucedido. O que mais que a gente quer? Tem mais alguma coisa de bom? A gente quer para o nosso bebê, não é? E o que é isto de que no frigir dos ovos, ali você rompe com o seu sonho, porque teve um problema, e eventualmente este problema que gerou uma necessidade do seu bebê nascer antes do tempo, causou também uma internação. Que estresse, não é? E agora a gente vai com este bebê para casa. Então, nosso objetivo é abordar um pouco o que olhar e como olhar. Antes de fazer isso, a gente precisa um pouco classificar quem é este bebê prematuro. O prematuro não é tudo igual, né? Não só porque nasce em situações, em contextos familiares diferentes, mas porque dependendo da idade gestacional que ele nascer, ele terá mais ou menos condições de sobrevida ou de vida com qualidade, e dependendo do peso dele ao nascer, isto poderá ser um fator de risco maior, mais agravante. Quanto à idade gestacional, todo bebê que nasce após a 20ª semana é considerado um bebê prematuro até a 37ª semana. Logo, o que se espera, uma gestação normal, que ela vá a termo, né, a uma idade gestacional boa, em boas condições para uma vida extrauterina saudável, é que ela ocorra a partir da 38ª semana até a 41ª. Também não é bom que esta gestação se estenda muito mais do que isso, porque aí entra em outra situação que pode trazer também algum problema para o bebê. Mas enfim, consideramos prematuro da 20ª à 37ª semana. Entre a 20ª e a 24ª semana, não vamos dizer nunca, mas é praticamente improvável a vida. Da 24ª, 26ª, 7ª semana, a vida já é muito mais difícil ainda, assim, ela é possível. Então, hoje, com a tecnologia, nós conseguimos ajudar esses bebês tão pequenininhos, tão novinhos, até sobreviver. Até a 37ª semana, então, nós consideramos prematuridade. Quanto mais novinho este bebê, nós consideramos uma prematuridade extrema, né? E entre a 30ª até completar a 38ª semana, uma prematuridade limítrofe. Se houver ainda algum outro comemorativo, como, por exemplo, um baixo peso, a gente pode incluir essa criança de 38ª semana entre os prematuros. Então, este é um fator que é o mais conhecido de todos, que é quando nasceu o bebê. Outro fator que pode também estar associado a outros problemas durante a gestação é o peso. Para cada idade gestacional, há um peso
considerado ideal ou uma variação de peso ideal. Ideal, que significa que se está crescendo conforme previsto, logo o mais provável é que este bebê esteja em excelentes condições e muito saudável, assim como o útero e a placenta e a mãe. Enfim, todos nós sabemos que quando fazemos ultrassom, né? Quando a gestante faz o ultrassom, faz as medidas e um peso estimado, e a gente já vai ficando feliz, porque esse bebê já vai ficando gordinho, ele nem nasceu ainda, a gente já fica feliz que ele vai ficando gordinho, porque, né, peso e saúde estão muito relacionados, ok? O que a gente considera um bebê a termo com um peso adequado para esta idade gestacional? Né? E seja aí algo em torno dos seus 3 quilos, 3 quilos e pouco, mas assim, nunca inferior a 2,5 kg. Né? Então, o ponto de corte dessa variação tão ampla, né, de peso saudável, né? Tem uma criança nasceu com 38 semanas e um pouquinho com 2,980. Tá ótimo. Ela nasceu com 3,400, 3,500, 3,600, tá ótimo. Então, a gente tem uma variação. Então, qual é o ponto de corte? 2,5 kg, 2.500 gramas. Abaixo de 2.500 gramas, a gente considera baixo peso. Bom, mas espera aí, baixo peso, 2.499 e 920. Sim, então temos uma segunda linha de corte, que é 1.500 gramas. Então, entre 1.500 e até 2.500, 2.499, nós consideramos baixo peso. Abaixo de 1,5 kg, para uma idade gestacional a termo, então entre 38ª e 41ª, abaixo de 1,5 kg, nós consideramos muito baixo peso. E por que essa separação? Assim como a idade gestacional, né, prematuro limítrofe, prematuro moderado, prematuro extremo, quanto mais prematuro, maior a nossa preocupação com a possibilidade de problemas para a sobrevida e mais para frente para o desenvolvimento. O baixo peso, muito baixo peso, tem uma diferença também em relação ao prognóstico dessa criança. E eles podem refletir problemas mais sérios ao longo dessa vida intrauterina. Por último, o que interfere nessa característica deste bebê que vai para casa é o que aconteceu. O que aconteceu durante a gestação, o que aconteceu logo na hora que nasceu, o que aconteceu durante a internação, que possa trazer um prejuízo à sua qualidade de vida, à sua saúde. Então, houveram durante a gestação infecções neonatais, hoje a gente conhece muito bem, infelizmente, Zika, mas há outros, né? Houve contato com catapora, com rubéola, toxoplasmose, as doenças que a gente considera reentrantes, que são doenças que a gente tinha tirado um pouco de circulação e elas voltaram a ter um impacto muito importante sobre a saúde das comunidades, a sífilis, né? Infelizmente, nós voltamos a ter, nesses últimos anos, uma alta incidência de sífilis na população de sífilis durante a gestação e bebês que nascem contaminados e doentes. Né? Então, hipertensão arterial, né? Algum outro problema materno, infelizmente algum problema durante a gestação com essa placenta, uma localização equivocada, que porventura esteja atrapalhando a passagem de oxigênio para o bebê. O que aconteceu? Tantas outras coisas que o nosso ginecologista vai acompanhar ao longo da gestação e vai monitorando, e isso pode trazer alguma consequência depois. Durante o parto, o bebê foi bem assistido, teve alguma intercorrência, ao longo da sua internação antes da alta, seja no berçário ou na UTI, ele teve algum outro problema associado, né, independente do parto, né, ele se infectou posteriormente ao nascer, né, ele teve alguma parada cardíaca, ele teve algum problema de baixa oxigenação ou de aporte glicêmico, ele teve uma hipoglicemia, então, ou não. Né? Esses fatores todos tornam essa situação do nascer prematuro bastante complexa.
né? O manejo, então, seja bastante complexo e isso pode contribuir com o prognóstico do bebê, mas nada disso é determinante. Cada indivíduo é um indivíduo. E tem uma outra questão que é extremamente importante e está associado a cada indivíduo é um indivíduo, e por piores que sejam as condições, não são determinantes para um problema, uma sequela grave no futuro, elas contribuem bastante, mas temos o que aqui? A família. A família. Bebês planejados, desejados, ou bebês não planejados, né? Surpresa, fiquei grávida, mas eu amo esse bebê, é o meu bebê, né? Ele nasceu e nasceu não aquele sonho de bebê perfeito, como todos nós temos e temos que ter, mas ele nasceu um bebê com problemas sérios e é meu bebê, eu continuo amando ele, é mais ainda, né? Existe um vínculo familiar materno, que é a primeira relação de vínculo que o bebê tem, portanto, no início da vida é a mais importante e significativa. O pai é presente, o pai acolhe e o pai ama. A família, o núcleo familiar ampliado, né? Os avós, os irmãos, os tios estão ali. Isto faz toda a diferença, né? E fará toda a diferença o resto da vida. Né? E também está relacionado dentro dos limites daquela situação dada para aquele bebê, é claro, para um melhor prognóstico. O contrário também é verdadeiro e com um impacto muito importante. Quando a este bebê falta, né, o vínculo familiar, falta o amor, ou há problemas de rejeição, ou há problemas de negligência e chegam aos maus tratos, isso é um fator importante, determinante de insucesso na sua qualidade de vida. Ok? Então, temos este ponto de partida, né, que é um tabuleiro cheio de peças multicoloridas e que elas podem aí se associar de formas muito diferentes e temos estes bebês indo embora para casa da alta hospitalar. O que é a alta hospitalar? Aquele problema de saúde iminente foi resolvido o suficiente para que ele possa viver fora do ambiente hospitalar. Ele pode já ter uma triagem, né, para um centro especializado, porque houve alguma sequela, algum comprometimento ao desenvolvimento saudável, e esta criança já tem um encaminhamento e fará o seu segmento com neurologista, com físio, com fono, e este bebê não deixa dúvidas, talvez. Mas o que fazer com aquele bebê que teve alta, que não apresentou sequela neurológica nenhuma, imediatamente, né? Que ganhou peso suficiente, né? Que está mamando bem, né? Ou leite materno, se for possível, ou a fórmula, e aparentemente um bebê, agora ele se equipara a um bebê que nasceu a termo sem problemas? Tomara que sim. Por que eu digo tomara que sim? Porque a gente só vai ter certeza disso ao longo de um acompanhamento, né, rotineiro, que nos vá dando certeza de que está tudo bem. Ai, mas será que agora eu tive alta e eu não vou poder descansar? Eu vou ter que ficar com aquela preocupação que vai acontecer uma coisa, que vai acontecer? Não. Vai para casa, vai feliz, comemora e faz a puericultura. Né? Muito importante após a alta, já marcar logo na semana seguinte uma consulta com o seu médico pediatra de confiança. Eventualmente você tem outros filhos, você já tem um pediatra, você tem um pediatra de confiança da família, do seu rol de amizades, ótimo, vamos. E a nossa função então é olhar com um olhar qualificado para esta criança, para dar a esta família a garantia de que sim, está tudo bem, né? E como a gente faz isso? Nós temos parâmetros, né?
parâmetros que são os marcos do desenvolvimento infantil, que também não é uma idade específica, com tantos dias de vida ele vai olhar para você e sorrir. Não, a gente tem períodos, tá, em que a gente, da idade, tá, da criança, da idade cronológica da criança, no caso do prematuro já falamos sobre isso, sobre a idade ajustada, que é muito importante, que é o cálculo disso, de quando ele deverá começar a sorrir, né? Qual é a variabilidade de idade para ele sentar, para ele gatinhar, para ele ficar em pezinho, começar a se soltar, ampliar, né, a base dos pezinhos e começar a andar cambaleando até andar firmes e começar a correr, falar, né, compreender o que é dito, brincar, né, pensar no abstrato, né, brincar de esconde, achou, né, brincar de esconder é muito importante, né, como eu brinco, como eu desenvolvo criatividade com um monte de Tupperware e digo para a mamãe que isso aqui é um zoológico, tá? Por exemplo. As crianças fazem isso. Pega um monte de pecinhas e fala, isso aqui é a minha cidade. E você olha e fala assim, é um monte de pecinhas. Mas ele está enxergando uma cidade. Ele está brincando de jacaré com a mãe dentro da própria sala, onde tem móveis, né, utensílios, tudo menos um bicho. Ele está lá brincando de jacaré. Isso é muito importante. E como que a gente pode avaliar se isso é adequado ou não? Bom, primeiro vamos ver este indivíduo quem ele é. Ele é um prematuro de 37 semanas? Ele é um prematuro de 29? Ele é um prematuro de 25? Vamos supor que ele seja um prematuro de 26 semanas. Quanto tempo faltava para que ele fosse um bebê nascido a termo? Lembra? Entre a 38ª e a 40ª semana de vida. Bom, vamos fazer a conta. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, já são 10. 37, 38, 39, 40. 10 mais 4, 14. Faltavam 14 semanas para ele nascer. 14 semanas, se eu dividir por 4 semanas, me ajuda a fazer essa conta. Isso vai dar 3 meses, né? Cada mês tem 4 semanas, né? 4, 8, 12. Então, 3 meses e sobraram 2 semanas. Bom, então, este neném, quando ele tiver 2 meses, 3 meses, ele deverá sorrir? Qual é a idade real deste bebê? Bom, ele nasceu prematuro, com 26 semanas, há 3 meses, mas eu tenho que tirar da idade dele, se fosse a idade real, quando ele deveria nascer? Ele deveria nascer daqui a 15 dias. Fez a conta? Então, ele tem 3 meses de idade cronológica e ele nasceu 3 meses e 2 semanas antes do prazo. Faltam 2 semanas para ele nascer. Eu devo pedir que essa criança de 3 meses, que tem como idade real menos 2 semanas, que ele faça tudo o que o vizinho dele, que nasceu de 38 semanas, faz? Provavelmente não. Então, olha que legal. Eu tenho que olhar para o meu prematuro, né, e fazer o que se chama de idade ajustada. Ou seja, eu tenho que tirar dessa idade cronológica o tempo que faltava para ele nascer. Certo? Então, eu vou pegar uma criança de 6, quando este nosso amiguinho que nasceu com 26 semanas tiver 3 meses, naquela conta que a gente fez, né, a gente tem que tirar 3 meses e 2 semanas. Então, 6 menos 3 meses dá 3 meses, menos 2 semanas dá 2 meses e meio. Então, este bebê de 6 meses não vai engatinhar. Mas o vizinho dele já está começando a ficar, né, em 4 apoios, já está querendo começar a engatinhar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os marcos do desenvolvimento, eles devem ser olhados à luz
da idade real, da idade ajustada de cada um dos prematuros. Assim como peso e altura, né? Não adianta a gente na sala, né, de espera, esperando chegar o pediatra, comparar. Você deve ter o seu bebê 3 meses e o seu 3 meses. Nossa, como ele é pequeno. Claro, ele é normal para um prematuro de 26 semanas que agora está com 3 meses. Esse prematuro de 26 semanas, ele tinha o quê? Nem meio quilo. E o recém-nascido normal, que agora está com 6 meses, né? Ele nasceu com 3 e pouquinho. Esse cara agora provavelmente está com 7, 8 quilos. E o prematuro agora, né? Deve estar lá com os seus 4. E a gente vai comparar? Um é desse tamanho e outro desse? Não. Então eu tenho que adequar a minha análise do crescimento em estatura e o peso, o ganho de peso, à idade ajustada. E há também alguns limites aí de normalidade. Então, aí, olha só como a situação é um pouco mais complexa. E é muito bom que você saiba disso. Antes até da alta. Que já imaginou o estresse? Você que está preocupada com o seu bebê, que já passou por esses perrengues, ainda chega lá em casa, né? E o pessoal olha e fala assim, nossa, mas que pequeno. É, claro. Como é que vai ser grande se ele é pequeno? É pequeno mesmo. Ué, é um pequeno normal. Ele é grande para o pequeno que ele é até. É isso que a gente precisa aprender a responder, né? Porque a gente está fazendo o acompanhamento e está pesando e medindo periodicamente, está vendo que a curva de crescimento dele está indo muito bem. Porque se a curva não for muito bem, nós temos que solucionar algum probleminha que tenha ficado aí no meio do caminho. Então, isso é muito importante. O que faz a puericultura? Então, a gente olha para o indivíduo que está saudável. O nosso saudável aqui é não estou com febre, não estou com tosse, não caí, não tem nenhuma doença aparente. E a gente checa todos os indicadores de saúde e qualidade de vida, né? Se está crescendo conforme o esperado para a estatura dele ao nascer, se está engordando o adequado nesta faixa etária em relação ao peso que ele nasceu, né? Por isso que a gente não compara crianças, a gente se compara a criança consigo próprio. Se ele está sorrindo, sentando sem apoio, né? Gatinhando, ficando em pezinho, começando as primeiras palavrinhas dentro do que é esperado para aquele desenvolvimento neuropsicomotor para a sua idade real, que a gente aprendeu a fazer já, a tal da idade ajustada, né? E não a idade de que ele nasceu, né? Como uma criança que tenha nascido a ter. Então, tudo isso é função, em princípio, da gente, na pediatria, né? E o nosso papel é ficar atento para situações fora do esperado. Situações fora do esperado, sem nenhum alarme, né? A gente vai fazer essa pergunta, mas isso é uma situação fora do esperado, que não tem nenhum problema, que é só uma questão da gente mudar o estímulo da criança, né? Ou isso aqui é um problema e nós precisamos da concomitância de um outro profissional, de alguma outra investigação, de uma outra terapia. Vamos fazer um parênteses aqui. O desenvolvimento neuropsicomotor, que continua se dando a partir do nascimento, será que ele é igual numa criança que nasceu saudável, né? Adequada para a idade gestacional, o peso, né? Aquele pezinho que a gente já sabe que é no mínimo de 2,5 kg, né? Para 38 semanas. Será que essa criança ela se desenvolve igual que um prematurinho? Será que um prematuro limítrofe, extremo ou moderado, ele se desenvolve igual
entre si, igual a uma criança que nasceu a termo? A resposta é não. Em que pese que nós vamos continuar o nosso processo de maturação, né, de todos os nossos sistemas, né, gastroentérico, pulmonar, respiratório, cardíaco, neurológico, psíquico, após o nascimento, este tempo de maturação que faltou ao prematuro, né, intraútero, porque ele nasceu antes do tempo, então ele deveria ter nascido num ponto de desenvolvimento neuropsicomotor, né, que ele não alcançou, ele nasceu antes. Então, este gap aqui, a velocidade dele de chegar aqui é diferente após o nascimento do que antes. Então, algumas coisas, se a gente detectar em tempo, ao longo dos primeiros meses de vida, que são cruciais, porque é o tempo de maior velocidade de crescimento, peso, altura e desenvolvimento neuropsíquico, né? E de órgãos sensoriais, se a gente atentar ao fato de que talvez esteja acontecendo algum probleminha, talvez o probleminha seja ajudar este organismo bom, saudável, sem problema, sem sequela, a pegar um ritmo. E esse ritmo a gente vai conseguir te ajudar se a gente conseguir ter a concorrência de outros profissionais da área afins à situação dada. Então, falando difícil, assim, se a criança não está engatinhando, sentando com força muscular, porque ela não tem força muscular, quem é que vai dizer se ela não está engatinhando, porque não engatinha, porque tem uma lesão neurológica, ou porque ela não tem força muscular? A gente na pediatria suspeita. E o neurologista, junto com o fisiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, eles vão nos ajudar a suprir cada problema em si. Se for simplesmente uma situação só de estímulo, rapidamente a gente resolve. E a gente empodera esta família, né, de informação sobre o seu bebê. E o que fazer especificamente com este bebê. E a nossa função também é acolher e tranquilizar e amparar, né, e ajudar esta família a viver bem. Então, nós não estamos olhando pontualmente, né, para um processo de engatinhar, mas a gente está de forma holística colocando essa criança dentro de um contexto familiar, núcleo pequeno, núcleo ampliado, eventualmente esta criança já vai a uma escolinha, uma creche, e a gente tem que trabalhar com estes professores pelo bem maior que é o desenvolvimento saudável dessa criança. Isso tudo é complicado? Não, é trabalhoso. Mas o que é importante é que tanto as famílias quanto nós profissionais da área da saúde estejamos atentos a que acolher um recém-nascido pré-termo na sua peculiaridade, e a gente já viu que cada um é um completamente diferente, tem a ver com o nosso olhar qualificado para este indivíduo, né? E contar com os recursos necessários para que ele tenha um bom desenvolvimento ao longo do início da sua vida, que repercutirá para toda a sua vida. E para isso é muito importante que a gente tenha uma somatória de olhares. E a gente então vai ter isso a partir de uma equipe interdisciplinar, que, se possível, deve trabalhar integrada, conversando juntos sobre este indivíduo e fazendo um plano terapêutico adequado e empoderando essa família de como ela deve olhar e cuidar e brincar com este bebê em casa, assim como com a escola. E até quando isso? Na maioria das crianças, até o final do período de lactância, que é quando, de lactância, que é quando a maioria dos sistemas sensoriais está já aí no pleno desenvolvimento, né? Então, audição, visão, né? A questão do desenvolvimento da fala, da marcha. Lembrando aqui que esses sistemas estão todos interligados, então, para que tudo dê certo na fala, né,
É importante que eu enxergue, que eu escute, que eu tenha autonomia de me comover, né? Aí, mais uma vez, a importância dessa interdisciplinaridade, né? E de não deixar para amanhã, né, para responder as nossas dúvidas. Se o bebê não está falando de forma adequada, como a gente imaginaria para a idade ajustada, com 1 ano e meio, 2 anos, não vamos esperar o tempo máximo de desenvolvimento da linguagem para fazer alguma coisa. A gente pode já verificar se isto está dentro do esperado, é uma questão de mudar o estímulo ou a gente realmente tem um problema de desenvolvimento de linguagem. Não podemos perder o que a gente chama de janelas de oportunidade. Quanto mais precoce a resposta à nossa dúvida e à nossa intervenção, maior o benefício para este bebê, ok? Enfim, como eu estava dizendo, a gente pode entender que esta idade ajustada, este cuidado com a prematuridade, ele às vezes se resolve entre o segundo e o terceiro ano de vida, quando todos esses sistemas estão no ápice da sua maturidade. Mas, obviamente, que é o que a gente vem dizendo desde o início. Cada indivíduo é único. E alguns indivíduos vão dar sinais para nós que nós precisamos continuar com um cuidado diferenciado por mais tempo. Por 4, 5, 6, 7 anos, e eventualmente, em alguns casos, até a adolescência. E com o que faremos com ele? Aquilo que, conforme o desenvolvimento deste indivíduo se mostrar necessário. Não existe um plano terapêutico que nasce pronto, né? Existe algo customizado para as necessidades daquela criança em especial e daquela sua família. E finalizo voltando a chamar a atenção que é extremamente importante esse cuidado e esse vínculo familiar para o sucesso no plano terapêutico, não só com o prematuro, mas com qualquer criança. Muito obrigada.